E agora vamos falar da Ponte Preta. Adriana Almeida, põe na tela. Olá, Batista, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesta manhã, aqui no gramado do Majestoso, os termômetros já registravam temperaturas acima dos 30 graus. Mas para os jogadores da Ponte, nada de descanso ou alívio por causa da alta temperatura. Jogadores treinaram forte, um trabalho físico. E estes trabalhos devem ser intensificados nos próximos dias. Desde ontem, os jogadores da Macaca estão em regime de concentração num hotel na cidade e ficam por lá até o próximo dia 22. Além disso, a comissão técnica divulgou a agenda de 2 jogos-treino antes da estreia no Paulistão. O primeiro será neste domingo contra o Rio Branco de Americana, no CT do Jardim Eulina. E o outro, no sábado seguinte, dia 24 de janeiro, contra o Curitiba. A estreia da Macaca está marcada para o dia 1º de fevereiro, contra a Portuguesa, às 19h30, aqui no Majestoso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Adriana. Está aí o time da Ponte, 2 jogos, treino, preparação para enfrentar a equipe da Portuguesa e o Campeonato Paulista. Mas ainda a Ponte está devendo para o torcedor, pelo menos, a contratação de um centroavante. Perdeu jogadores importantes, né, CH? Sem dúvida, não só um centroavante, Batista. Você está sendo menos exigente aí. Pelo menos, eu disse. Pelo menos um está correto, porque perdeu 3 e precisa trazer pelo menos mais 2. E precisa a renovação do Rony, precisa dar um jeito de acertar o Thiago Alves, sem falar no Juninho. Então, se essas 3 peças renovarem, essa é a tendência, segundo o Paulo do Vale, que o Rony seja anunciado hoje como negócio fechado, a Ponte começa a ter uma espinha dorsal montada para a estreia do campeonato. Mas, repito, está faltando gente lá na frente. O atacante pode ser de repente, um mais de referência, outro de velocidade, mas pelo menos 2 atacantes no ataque. Olha, a Ponte tem um centroavante que pertence a ela, né? Estava no exterior, estava no mundo árabe e retornou, que é o William Batoré. Só que ele foi reemprestado, foi para o Ceará. A Ponte em nenhum momento se manifestou no sentido da permanência do William Batoré no estádio Moisés Lucarelli. Ainda está atrás de um jogador. E ontem apresentou o Fábio Santos. Este é um goleador. O ano passado ele foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista, jogando pelo Oeste de Itápolis. Talvez a Ponte esteja pensando em apostar neste jogador para fazer os gols que ela vai precisar. Olha, está aqui conosco o Fabrício. Antes do intervalo comercial, o Vinícius Bueno fez uma pergunta. Repita a pergunta, por favor, Vinícius. Não, gostaria que o Fabrício falasse a respeito dos colegas que hoje ele tem na equipe do Corinthians, e não só especificamente desses jogadores, mas se você sente muita diferença daqueles que tiveram uma escola no futsal e daqueles que já entraram direto no campo. Sim, é notável a diferença, porque quem joga salão, o raciocínio fica mais rápido e, além disso, a precisão no passe é melhor, o domínio, a condução de bola. Também, para achar um passe, o espaço que tem é menor. Consequentemente, quem veio do salão tem mais facilidade para achar esse passe. Olha, o Fabrício é filho do Nico. Nico foi um grande jogador de futsal em Campinas. Eu me lembro, transmiti vários jogos, organizava campeonatos de futsal em Campinas. Ele participou de um time chamado Kleber, depois se juntou com o Itaú, virou Kleber Itaú. E tinha lá vários jogadores, era um time praticamente nipônico, né? Vários japoneses. O Nico é japonês. E tinha o Risadinha, que também jogava uma barbaridade japonês. Tinha o Caveira, que não era japonês, mas acho que era casado com japonesa, né? O Caveira era casado com japonesa. E tinha o Edson de Souza. O Nico está aqui nos estúdios. Muito obrigado pela presença. Família toda, né, Nico? Está aqui. É, a família toda, né? Mãe e irmã? Prima e irmã. Prima e irmã. Muito obrigado pela presença. Prazer enorme revê-lo, viu, Nico? O Nico, que é proprietário da Escola de Futebol Chute Inicial. São 4 unidades em Campinas e é uma franquia do Corinthians. E ele, agora há pouco, na Rádio Bandeirantes, estava me dizendo que são 170 franquias do Corinthians, né? 118. 118 franquias do Corinthians no Brasil inteiro. E só a escola, a unidade do Nico, que conseguiu colocar 3 jogadores na base do Corinthians. O Fabrício, que está aqui, e quais são os outros 2? O Lugano, né? Que é conhecido como Lugano. E o Vinícius Domingues.
e o Vinícius Domingues, né? Então, 3 jogadores de Campinas que foram formados na base da Chute Inicial estão na base do Corinthians em São Paulo. Conhece os outros 2 que estão lá, hein, Fabrício? Conheço. Tanto São bons que... jogadores? Sim, bons jogadores. Vinícius Domingues, 2001, está agora no Sub-13, está indo para o Sub-15. E o Lugano, o Carlos, conheço faz 9 anos já, desde a escolinha e do Pulo do Gato, estou com ele. A sua categoria qual que é? Sub-17 agora. Sub-17. É isso aí. E o que aconteceu? Acabou o programa? Ah, o break? Então vai, põe o break aí, vamos lá. Alô, break!